Assim tá com pouca gente hoje, hein? O pessoal tá de ressaca aí, com certeza. É, cara, o Márcio falou que o horário é bom, mas eu acho assim, hoje é porque eu tô em casa que a gente acabou não indo na igreja, né? Mas esse horário, normalmente eu tô na igreja. É mal Pra duro mim, que de sábado também, nunca dá pra para mim o agradar todo mundo. ideal é sábado mesmo. Sábado a grande maioria não conseguia participar, É, você vai se ajustando, né? Ah, sempre que puder, participe. lógico. É, eu também precisava frequentar a igreja, viu, rapaz? Mas você, definitivamente, É, eu tô pervertido. esse seu caminho aí, infelizmente, Lá, caramba. só terminar de fazer essa configuração aqui. Boa noite. Boa noite. Noite, boa noite. É, isso que não vai dar para mostrar, vou deixar só no sal. Bom, hoje eu não vou demorar muito. O assunto é um assunto mais para reflexão do dia a dia aí, né? Não era o assunto da pauta de hoje, mas vai ser devido aos acontecimentos aí. Primeiro, falar para vocês que eu fui lá no show do Dino Fonseca na quinta-feira com o Glauber. Foi bem legal, baita show. O Glauber é louco pessoalmente também, não é só louco, não é só louco no nosso dia a dia aqui. Pude ver um Sigma em ação, infernizando uma moça lá. Foi bem legal, foi bem legal. E dizer para vocês o seguinte, a reflexão de hoje, os estudos de hoje têm que ser baseados principalmente na nossa questão psicológica e saber que o nosso conhecimento, né, a forma como nós analisamos, a forma como o Herbert nos ensinou a analisar, funciona e funciona muito bem, né? Na quinta-feira eu tive uma grande perda, errei, culpa minha, errei, o mercado estava bem diferente, eu estava ali muito confiante e acabei errando onde eu entrava, o, onde o meu stop estava, o mercado estava. Toda vez que eu entrava, estava começando a formar a classe, que eu entrava, ele descia lá no meu stop. Mas faz parte, tá? Normal, a gente continuei fazendo dólares, continuarei fazendo dólares todos os dias, mas isso para quem está começando, para quem é iniciante, pode ser um fator de desânimo, né? E para quem está vindo para o mercado com a cabeça fora do lugar, pode ser muito ruim de vários sentidos. Pô, minha quinta-feira foi maravilhosa, né? Minha quinta-feira eu perdi US$ 4.000 do meu dinheiro.
perto de todo o patrimônio que eu fiz, graças a Deus, não é tanto, mas US$ 4.000 é dinheiro pra caramba, tá? Lá na conta do COP eu perdi uns US$ 400, mais ou menos. Estava operando 10 vezes mais, né? É, mas faz parte, né? Errar faz parte. O que não faz parte é você vir para o mercado fudido e querer tirar do mercado um resultado que você não teve lá na sua vida, no seu, na sua profissão, querer resolver tudo de uma vez aqui no mercado, que o mercado é implacável. O mercado ou você tem resultado ou você não tem, né? Não tem dessa que o mercado vai entender que aquele era o seu dinheiro do aluguel e que você não pode perder ele, que ele vai ter que te dar o dobro ali. Ele não vai, ele vai arrancar tudo que você tem se você não souber operar e se você não tiver com a cabeça boa, né? Falando em cabeça boa, eu queria muito, muito mesmo que todos vocês tomassem um cuidado muito grande em relação às expectativas que vocês depositam no mercado, porque no sábado, ontem, eu fui num velório de um amigo meu que se matou. Aquilo não Vixe era do lá, mercado, não era do mercado, nunca tinha visto o gráfico, não tem nada a ver com a nossa carreira aqui, entendeu? Mas eu fico pensando que teve colegas nossos aqui que já falaram para mim que já pensaram em se matar, né? E eu acho que nós, homens, principalmente, 70% e mais de 70% dos suicídios são de homens. Eu acho que vale muito a pena a gente refletir nesse sentido também, porque, pô, eu tive uma quinta-feira extremamente agradável com a minha esposa, viajamos daqui até Marília para ver o show lá do Dino Fonseca, na presença do Glaubão, na presença do Jorginho, na presença do Vinícius, vários amigos nossos aqui do dia a dia estavam lá. Foi muito legal, a noite extremamente agradável, né? Só que na estrada eu fiquei super atento, né? Fiquei super atento, falei, poxa vida, né? Antes de viajar, fiz a revisão do carro, comprei 4 pneus novos, troquei disco e pastilha de freio. Não, ainda dava para viajar, mas, sabe, por questão de segurança, eu falei, não, já vamos trocar, já troca tudo. Graças a Deus o dinheiro tem. Aí fiz toda a revisão e mesmo assim eu fui viajando 3 horas de viagem. Fui pensando, caramba, deixei as meninas em casa com meus pais, né? Pensou, acontece um acidente, eu e a Janaína vamos embora, o que que vai ser do futuro das meninas? Aí, beleza, fui com todo cuidado na rodovia, graças a Deus não pegamos chuva, foi super boa a viagem. Chegamos lá, fizemos um check-in no hotel muito legal. Aí saímos de lá, fomos para um barzinho, o Glaubão já estava lá no barzinho esperando a gente, bem do lado ali do hotel. Pô, foi uma noite extremamente agradável em todos os sentidos, né? Foi uma noite agradável para mim e para minha esposa, como um casal. Foi uma experiência extremamente agradável por estar na presença do Glaubão ao vivo, por estar na presença do Jorginho, do Vinícius, das respectivas esposas, namoradas, né? E ver o show do Dino Fonseca também ao vivo é do caramba, viu, pessoal? Quem tiver oportunidade, vá, porque olha, eu nunca estive num ambiente tão de alto nível, que só pessoas, assim, que gostam daquelas músicas, né, de flashback dos anos 80 90 então não tinha bagunça, não tinha briga, todo mundo ali, sabe, curtindo a noite em casal, entre amigos e tudo mais, foi bem legal, né? Aí na volta fizemos uma boa viagem também, puta, só risada, só curtindo a vida. E na sexta para o sábado, infelizmente, tive essa notícia de um grande amigo meu, devido a problemas financeiros. Problemas financeiros, gente, eu acho que é um motivo
que desespera muitas pessoas e acabou não pensando nos próprios pais, não pensou na esposa, não pensou nos filhos e foi embora, né? Em um segundo ali de coragem, tirou a própria vida. E agora? E o destino dos filhos dele, que dependiam, de repente, de uma vitória do pai para, de repente, dar um destino mais legal. E eu fico pensando nisso também, falo, porra, e se eu não me cuidar aqui, se eu infartar? Minhas filhas querem fazer medicina. A Isabelle vai passar agora, já no final do ano, em medicina. Está se preparando para isso, está fazendo dois cursinhos ao mesmo tempo, está se dedicando muito. E se eu não estiver aqui? E se eu não estiver vencendo? Né? Então, nós temos que refletir o seguinte: a nossa carreira aqui nos liberta com certeza. Eu sou prova disso, o Galvão é prova disso, o Herbert, que nos ensinou tudo isso, é prova disso, que ele está com a vida dele também muito modificada, né? Tá com um poder financeiro muito legal, a gente troca ideias sempre sobre isso. Só que o meu amigo, meu falecido amigo Jean, quando ele faleceu, ele estava ganhando bem. Hoje eu ganho mais do que ele hoje, mas na época ele estava ganhando muito bem. E tinha já modificado completamente a vida financeira da família, né? A esposa não precisava trabalhar, os filhos estavam estudando tranquilos, né? Tinha, estava morando bem, né? Estava fazendo tudo que ele não podia fazer quando ele era pobre. Então, viajou bastante, conseguiu levar a família para viajar e tudo mais. Só que a esposa não aprendeu a operar no mercado. Os filhos, pequenos ainda, não tiveram tempo de aprender a operar no mercado. Sabe o que aconteceu? A fonte secou quando ele faleceu. A esposa teve que voltar para a casa da mãe, que nunca apoiou a filha, e ter que voltar para casa da mãe com dois filhos não tem sido uma missão fácil para ela, não tem sido um destino fácil. Eu falo com o irmão dele, né, que trabalha comigo, que trabalha para mim, inclusive, atualmente. É ele que faz as minhas mídias sociais, ele que faz tudo isso. Então, através do meu intermédio, ele ajuda de alguma forma lá. Mas e aí, né? Eu acho que nós todos aqui temos que nos preparar e nos esforçar, porque o nosso sucesso vai libertar muitas pessoas da nossa família, para começar. Óbvio que se nós fôssemos todos da mesma cidade, né? O Márcio, hoje eu tive uma tarde maravilhosa com o Márcio Somilha, que é o Marcinho aqui que está comigo, aqui na sala, uma tarde maravilhosa. Fomos uma costelada sertaneja. Fomos um evento aí bem legal, bem country, numa estância aqui perto da cidade. O Márcio era um dos músicos que estavam tocando lá e tivemos uma tarde maravilhosa, um almoço maravilhoso, e família, eu, minha esposa, minhas filhas, né? O Jacu, que é o namorado da minha filha, estava lá também, tá namorando, né? Dizer o quê? O advogado falou que não é bom não matar, então tá namorando. Chama eu, chama eu. Mas tivemos uma tarde maravilhosa, eu, Marcinho, minha esposa, minhas filhas, meu genro lá, e tudo porque eu estou tendo sucesso nos trades. Por mais que eu tenha tido esse dia de perda aí, mas o patrimônio que eu já tenho e a renda que eu tenho diária me permitiu ir num evento desse
que o filho da puta do Marcinho nem me falou quanto que era, e eu também nem me preocupei quanto que era. E não era barato, viu? O Marcinho não sabia que era um evento diferente nesse dia. Eu cheguei lá, era um evento fechado, privativo, e, aí a entrada era bem salgada, mas valeu a pena, valeu cada centavo. Pô, a costela estava maravilhosa, sabe aquela costela no mato, Marcinho, o que que era aquela lá que esse cara estava fazendo lá? Gigante, aquelas É máquinas tipo, lá. tipo costela de Era no chão bafo, né? também, mas fizeram no. Eles fizeram com carvão, né? É, nossa, muito bom, muito bom. Nossa, a hora que eu vi, eu falei, nossa, eu falei pro Lázaro vir, achei que era um almoço normal. Então, um almoço normal lá é R$ 40 por pessoa. Hoje era 100 conto. 100, na hora lá foi 120, né, Lázaro? Foi 120 por pessoa, mas isso deu de Costela menos. de mula. Isso aí é um trade, não tem problema. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: esses momentos extremamente agradáveis são fruto de estar prosperando nessa carreira, só que podem ser muito mais, né? Pode ser a formação em medicina da minha filha, pode ser o meu amigo Márcio se libertar daqui a um tempo de outras atividades que ele faz por obrigação e ele se dedicar à música, como ele é um excelente músico, por hobby, não por profissão, não para tirar uma grana a mais no mês, entendeu? Não que ele não leve uma vida digna, leva uma vida digna, muito boa, mas tem potencial para muito mais, né? Então, assim, vale a pena a gente se dedicar ainda mais e vale a pena a gente ter ainda mais equilíbrio na hora que você estiver escrevendo lá qual que é a sua motivação, né? Qual que é a sua motivação em relação ao porquê que você quer vencer. Quanto que você quer ganhar? Eu quero ganhar US$ 1.000 por dia, igual o Lázaro faz. 100 mil por mês. Como que faz? É simples? É só acordar cedo, igual o Lázaro faz? Não. Você tem que estar com todo o seu ambiente organizado. E não é fácil. E não é sempre que vai estar organizado. Não é sempre que sua cabeça vai estar boa. Mas você tem que ter pelo menos o filtro de entender quando que você está bem para operar e respeitar. Se você não está bem, fala, porra, não vou arriscar. Porque teve vários amigos nossos aqui, vários, tá? Deixa eu ver se tem um presente aqui ao vivo. E aqui não tem ninguém presente, infelizmente. Então não vou citar nomes, mas teve vários amigos nossos que passaram em mesa proprietária e não aguentaram uma semana com a conta de performance, porque não entenderam, não encararam aquilo com a responsabilidade e o tamanho de oportunidade que aquilo poderia proporcionar. Que a mesa proprietária era para você tirar 100 mil por mês dela. Depois de um tempo, você tem ali, se operar, obviamente, na mesma toada que eu opero, cada mesinha você tira US$ 3.000 por mês. Entendeu? Se você tiver 4 mesinhas aí, US$ 3.000 por mês, você já está muito bem. Entendeu? Se tiver 5, você está melhor ainda. Se você tiver 10, igual eu passei mais uma, né? Era para ter passado em 3, mas uma eu perdi. Uma eu empatei o jogo ali ainda, não passei, e eu passei mais uma. Estava com 9, agora estou com 10. Agora 10 mesinhas. Quando as 10 estiverem produzindo já US$ 3.000 por mês, são US$ 30.000 por mês, pessoal. São 150 mil por mês. Entendeu? E eu já faço um bom montante aí, fora a mesa, né? E isso vai modificar a vida das minhas filhas, vai modificar a minha qualidade de vida cada vez mais, e a qualidade de vida da minha esposa, a qualidade de vida dos meus pais, né, dos meus irmãos.
E esse é o impacto da nossa responsabilidade tendo sucesso. Porque se você não tem sucesso, ninguém se inspira em você, você não impacta o destino de ninguém, beleza. Tanto faz para onde você está indo, foda-se. Mas se você quer ajudar seus pais, se você quer ajudar seus filhos, se você quer se ajudar em primeiro lugar, esse caminho que a gente trilha aqui é um caminho muito bom, muito bom. Tava eu, o Glauber, casal lá, mais o Jorginho, num, num restaurante lá antes de ir pro evento, e nem eu nem o Glauber estava preocupado com o valor da conta, né? E bebendo, hein? Fila da puta do Glauber bebe pra caralho, eu fui no mesmo ritmo também, bebemos pra caramba, rapaz. Só pra vocês saberem, lá no evento eu vi um macho Sigma em ação, hein? Sou eu. Rapaz, nunca dei tanta risada na minha vida num show. Puta que pariu. Foi muito legal. Tinha uma tiazinha lá que passava lá no camarote, passava lá na pista, onde o Glauber estava também, vendendo as fichas, né, para você pegar a cerveja e tal, que mesmo no camarote não era open bar, era um show. Separava lá os níveis lá de onde você queria estar, mas a bebida era à parte. Rapaz, era uma senhorinha, né? Passava vendendo. Galvão chamegou essa senhorinha, deu beijo nela, a mulher trouxe um balde de cerveja para nós. Não Ela tá entregava bem para as ninguém. pessoas. Não entregava para ninguém, só para nós que entregaram. Tem Sem perdão. tratamento. Tem tratamento. É legal demais. O show muito bom, hein, Galvão? Porra, show maravilhoso mesmo. Mas voltando aqui só para o cerne da questão, só para a gente não perder essa linha de raciocínio, é o seguinte, tem a grande maioria de nós aqui somos adultos já com família. A grande maioria de nós, o Glauber é pai de família, a grande maioria que eu conheço aqui, Marcos Vinícius, o Márcio Alexandre, o Marcinho, a grande maioria que estão aqui são pais de família. E nós, apesar da grande maioria de já ter profissão e tudo mais, quem está pretendendo tornar essa profissão a principal, pode ter certeza que vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Tem altos e baixos, como todas as carreiras, né? Vai ter dia de perda, igual eu tive um dia de perda considerável até na quinta-feira, né? Mas, assim, como nós acertamos muito e nós temos cabeça para manter a disciplina, para manter o planejamento, a gente produz mais dólares sempre, novos dólares, e a gente se adapta ao mercado conforme o mercado vai se modificando. E ele vai se modificando sempre. Eu e o Glauber já opera aí há mais de um ano juntos, fora o período nosso de sala de operação, a gente já operava juntos, e a gente viu, pudemos ver como que o mercado se modifica, e não são ciclos que se repetem, são ciclos disruptivos, são pontos de inflexão que ocorrem, e às vezes é uma mudança drástica para 10 vezes mais volatilidade, ou menos volatilidade, dependendo do ativo, né? Mais lateralização, dependendo do ativo, ou mais violinada, dependendo do ativo, dependendo da situação geopolítica. Só que a leitura, nossa, se adapta. Vocês pegarem como que o Glauber e eu operávamos há um ano atrás, vocês verem os nossos traders hoje, estão ainda mais precisos.
E olha que a gente já fazia dinheiro, mas hoje em dia, porra, tem trade que o Glauber faz aí de US$ 4.000, um trade só, entendeu? Tem trades aí que eu faço aí na conta pessoal, que um trade só já faz mais de US$ 1.000. Eu não quero tão alavancado a maior parte do tempo, né? Porque eu gosto de manter uma regularidade ali em termos de padrão de operação, porque isso me traz muita grana nas mesas proprietárias, né? Se eu mantenho a regularidade, meus saques são aprovados sem questionamentos, porque os saques podem ser questionados, tá? Eles podem bloquear o saque, te perguntar algumas coisas, tal. Os meus sempre são aprovados direto, porque eu opero sempre num certo nível de regularidade, então, que é conhecido também como consistência, né? E isso faz muita diferença, faz muita diferença. Eu fiquei imaginando o seguinte, esse amigo meu que faleceu aí, já tinha convidado ele inúmeras vezes para vir para o mercado, nunca tinha tempo, tinha um certo preconceito, sabia que eu tinha modificado minha vida totalmente pelo mercado, mas mesmo assim não teve tempo, né, para vir para o mercado. Mas, assim, conhecendo a situação, o filho mais novo ainda não tinha uma definição de profissão, o filho que é um pouco mais velho, tá entrando na pré-adolescência, já tinha alguma afinidade aí com áreas como engenharia, como alguma coisa nesse sentido, né, na área mecânica. Se Deus ajudar, talvez consiga. Mas sem um pai agora, e tendo um pai que faleceu da forma como faleceu, vai ser mais um obstáculo na história dessas crianças, né? Você tem um pai que se matou, impacta ali a vida delas também, né? Fala, poxa vida, será que meu pai não gostava de mim e desistiu de mim também, por isso que ele se matou? Então, a nossa profissão aqui pode libertar muita gente, e talvez poderia ter libertado esse meu amigo aí também, se ele tivesse, né, tido paciência para vir para esse mercado, não teve, nunca quis vir, infelizmente, e estava com a vida bem complicada realmente, né? E eu sei que muitos aqui de nós e muitos que me assistem estão com a vida bem complicada também, mas desistir não é o caminho, né, pessoal? A nossa carreira aqui é uma carreira a ser desenvolvida, né? Igual quem estuda engenharia, igual quem estuda medicina, igual quem estuda qualquer outra profissão, igual o nosso militar aqui, o Marcos Vinícius, carreira dele, para ele chegar nas altas patentes que ele tem hoje, foi um desenvolvimento. Ninguém começa como capitão, ninguém começa como tenente-coronel, todos começam como soldado raso, né? Ou quem é aprovado diretamente na escola de oficial já começa como oficial, mas nunca na mais alta graduação. Você tem todo um caminho, né? E o nosso caminho aqui chama-se vida. A nossa carreira, ela vai ser desenvolvida durante a nossa vida. Eu não vou parar de ser trader, principalmente porque eu ganho muito mais do que a grande maioria das outras profissões. Até a profissão que eu estou me desenvolvendo só de birra, que é ser engenheiro, só para falar que sou engenheiro. Entendeu? Eu já ganho mais do que os meus professores, já ganho mais do que muitos engenheiros com alguns anos de mercado aqui, né? Não é soberba da minha parte, é mostrando para vocês o potencial que tem essa nossa carreira,
né? Só que eu não comecei ganhando o que eu ganho hoje. Comecei ali nos centavinhos. Eu comecei com US$ 38 na conta, quando eu comecei no Forex. E naquela conta que eu fiz os 38, que eu fiz um primeiro depósito de US$ 38, eu fiz mais de R$ 1 milhão. E aquela conta especificamente, que eu não desisti daquela conta. Por mais que eu tenha tido benefícios na Exness de ter contas com spread melhor, eu mantive operações naquela. Falei, nessa filha da puta aqui que eu vou ter os primeiros US$ 200 mil, que seria os R$ 1 milhão, né? Por quê? Questão de disciplina, questão de planejamento. Óbvio, hoje eu não opero mais nela porque as contas mais novas, criadas de dezembro para cá, têm um spread menor, tem um cashback melhor, né? Então, para mim é muito bom usufruir de uma conta Premier, que as minhas contas são Premier hoje, tem mais de US$ 20 mil depositado em cada uma, né? Vindo do mercado mesmo, vindo de mesa proprietária, que eu saco e coloco tudo na Exness, né, para proteger capital, deixo lá e opero por lá, obviamente, né? O dinheiro próprio é muito mais gostoso de operar, tá, pessoal? Quanto maior tiver na conta, melhor. Quanto maior a sua margem de conta, melhor. Porque você não tem regra de drawdown para ficar preocupado. Se você sabe para onde que o mercado vai, você consegue segurar um pouquinho mais na operação sem medo de ser desclassificado, porque o dinheiro é seu, você paga pelo risco. Mas você sabendo para onde o mercado vai, vale a pena segurar determinadas operações, né? Óbvio, a grande maioria não é bom segurar. A grande maioria não é bom segurar. Sabem as regras. Mas é isso, né? O mercado vai libertar cada um de vocês. Basta que você que estiver me ouvindo tenha um plano, saiba qual que é o impacto dessa grana que você quer fazer na sua vida. Que se você sente que você não está saindo do lugar, é que talvez você não tenha um objetivo definido claramente, um desejo realmente muito forte de fazer o negócio acontecer. Porque todo mundo, todos que eu converso, querem ficar rico. Mas quanto quer ficar rico para cada um? Entendeu? É ganhar R$ 10 mil por mês? É ganhar R$ 20 mil por mês? É ganhar R$ 100 mil por mês? Quanto quer ficar rico? E esse ficar rico é para quê? Você vai comprar uma casa nova, igual eu fiz? Você vai comprar um carro melhor? Eu não comprei carro melhor. Tava lá, eu e o Marcinho, hoje eu tava lá no meu Voyajão. Fui para visitar o Galvão com meu Voyage. Entendeu? Poderia estar andando de Mercedes? Poderia. O quê? O que mudaria? Nada. Entendeu? Só teria capital alocado num bem que não estaria me rendendo porra nenhuma. Né? O dinheiro da Mercedes aplicado nos trades rende muito mais. Né? Então não é o momento ainda, pelo menos para mim. Eu acho que não é o momento de ter carrão, principalmente porque a Jana e eu pretendemos sair do país. Então, não, não vejo muita motivação em acumular bens aqui no Brasil, mas a nossa carreira bem desenvolvida vai trazer essa possibilidade de entrarmos nos Estados Unidos pela porta da frente, né? Eu vou entrar lá como investidor, se a gente não quiser usar o visto da minha esposa de habilidades especiais, eu posso entrar como investidor, né? Posso gerar emprego nos Estados Unidos em vez de ir para lá para tentar entrar no mercado de trabalho de lá, legalmente, obviamente. Eu não vou precisar, porque eu já posso entrar como investidor. Posso entrar gerando empregos, então já é do interesse dos Estados Unidos ter pessoas que cheguem lá para gerar empregos, para gerar mais soluções. E o que que vai proporcionar isso? Carreira como trader. O resultado obtido na carreira como trader, né? Eu acho que essa que é a mensagem principal que eu quero trazer para vocês hoje. Desculpa tá mais filosófico hoje, sem falar muitos palavrões,
Eu fiquei chateadíssimo, né? O cara se matou, deixou a família, os filhos, tudo, e poderia ter sido libertado, entendeu? Poderia estar aqui com a gente dando risada, por mais que a vida tivesse difícil, né? Poderia encontrar aqui na gente um ambiente agradável para ele ter pelo menos uma parte do dia dele agradável, né? E infelizmente não veio. E a gente tem isso, né? Nós temos todo esse ambiente, todo esse é um meio ambiente mesmo, né? Não tem outra forma de descrever. É um meio ambiente de pessoas que têm o mesmo objetivo na vida, que é prosperar através da carreira como traders, né? Sabendo que tem riscos, o mercado é de risco, a nossa matéria-prima é o nosso dinheiro, mas sabendo que é uma carreira possível de ser desenvolvida e que você pode crescer cada vez mais nessa carreira. E não precisa saber tudo de uma vez, embora seja o nosso objetivo nos aprimorarmos sempre, né? O Herbert estuda sempre. O desenvolvedor da técnica que nós utilizamos estuda sempre. Ele enxerga, ele pede às vezes para mim, para o Glauber, para validar algumas situações que ele falou, porra, vocês enxergaram um negócio que, pô, ficou legal. Quero, quero partir desse ponto de vista aí. Aí a gente troca ideia nesse sentido. Ele estuda. Pô, o cara que desenvolveu a técnica estuda. E nós que só temos que entender um pouco, pelo menos uma partinha da técnica para fazer alguma grana, tem muita gente que não estuda. Óbvio que no nosso meio ambiente aqui, a grande maioria estuda, né? Só que cada um com seu meio ambiente em volta, né? Com suas particularidades. Às vezes tem vários amigos nossos aqui que eu sei que a família não apoia. Tem vários amigos nossos aqui que eu sei que estão num momento difícil, complicado da vida. Você pensa, o nosso amigo Martins, que está lá nos Estados Unidos, poxa, ele está lá nos Estados Unidos para melhorar a vida da família. E a família dele está aqui no Brasil. O cara trabalha e volta para um quarto. Ele não volta para uma casa, ele volta para um quarto, com aquecedor, com chuveiro e a cama. Entendeu? A gente tem que libertar esse cara aí também, né? A gente tem que fazer ele ter sucesso. Óbvio, a responsabilidade é dele, mas dá uma vontade em todos nós de ver ele prosperando, né? Porque você saber que o cara tá lá se sacrificando pela família, o mínimo que eu espero é que a família reconheça isso um dia, entendeu? Porque nós homens não precisamos ficar ouvindo eu te amo, não, mas ter provas de respeito, de reconhecimento, eu acho que é o que todos nós gostamos de receber, né? Eu espero muito, muito mesmo que ele tenha muito sucesso para ele poder levar a família dele para os Estados Unidos legalmente, né? Pensou? Alugar uma bela de uma casa lá, trazer esposa, filha e viver de trade. Se ele fizer US$ 300 por dia, dá para ele viver bem nos Estados Unidos, né? Não vai ser uma vida extremamente de luxo, mas vai viver bem, né? Com US$ 3.000 lá, cada 10 dias, dá para você alugar uma casa legal, né? O Gianfranco, você já esteve lá, né? Deixa eu ver se tem alguém que mora lá Sim, também. já morei lá por 8, por quase 9 anos. Eu não tenho outros amigos nossos nesse momento que moram lá. Tem vários amigos nossos aqui, alunos da Carreira Trader, que moram lá e dizem que o que o Glauber e eu ganhamos por mês aqui, nós seríamos já uma classe média alta lá, um rico talvez, né? Porque a gente ganha bem, né? E a gente ganha bem em qualquer lugar que tem internet. Então dá para a gente morar em qualquer país do mundo consideravelmente bem, né? Então vale muito a pena a gente ter esse esforço
E eu digo para vocês que operar junto com vocês, para o Glauber e eu, é uma terapia. É muito bom. É um ambiente realmente agradável. A gente curte a companhia, né? A gente curte ter esse momento de compartilhar conhecimento, sabendo que a gente está fazendo um pouquinho de diferença aí na vida de cada uma das pessoas que estão se desenvolvendo como traders, né? Porque o começo é difícil, principalmente o começo quando você está com a vida desequilibrada e não tem a família te apoiando, né? Eu não tive essa dificuldade, né? Não tive, então eu me considero realmente privilegiado. Eu estava no lugar certo, na hora certa, com as condições financeiras certas. Porque por mais que eu não levasse uma vida de luxo, eu não estava desesperado também. Eu estava trabalhando, tinha uma boa carreira na minha área na época e consegui fazer a transição sem grandes percalços, né? Consegui me programar, consegui fazer isso. E assim, foi um caso atípico, né? A grande maioria dos brasileiros aprendeu a sobreviver até o próximo salário, aprendeu a viver mês a mês, né? Não tem uma programação de longo prazo. E eu, na época, podia, né, me sacrificar um pouco mais, acordar cedo, estudar pra caramba, operar pra caramba, até o negócio entrar na cabeça. Foi rápido. Na minha percepção, foi demorado. Mas na percepção do médio e longo prazo, se você olhar 3 anos aí para sair de uma vida, para sair de uma carreira e se tornar trader e viver só de trades, eu acho que 3 anos não é um período tão longo, né? Sair de US$ 38 para atingir o primeiro milhão em 2 anos e pouquinho, não é, não é um período tão longo. Tem gente que não vai fazer 1 milhão na vida. Em conta, juntar numa conta, tem gente que não vai juntar 1 milhão na conta na vida. E tudo bem, cada um com o seu destino. Mas nós aqui que estamos em contato com essa carreira e sabemos desse potencial, puta que pariu. É nossa obrigação atingir o máximo possível do nosso potencial. Eu sempre falo para vocês que o meu objetivo é atingir o tamanho de trade que o Herbert faz, porque se existe aquele nível, é naquele nível que eu quero chegar. Só que o Herbert está muito tranquilo, né? Está muito tranquilo. Só que quando eu chegar naquele nível, eu e ele vamos olhar e vamos ver os traders que fazem milhões aí porque tem grandes margens para operar, e a gente vai fazer, nós faremos milhões com trades também, não porque nós temos grandes margens, mas porque nós teremos mais conhecimento que esses caras, que é muito mais legal. O Glauber esses dias estava operando ao vivo com o Herbert, numa conta demo, só para validar uma leitura lá. O Glauber fez 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares. O Herbert quase infartou. Pô, fecha, sabe? Igual eu falo pro Glauber fechar. Fecha essa conta aí, já tá 800 mil. O Glauber, não, não, mas vai chegar 1 milhão, fica tranquilo. Vai chegar. E chegou em 1 milhão. Mas isso é conhecimento, é tempo de experiência sobre o ativo, é conhecer o mercado, é estar com a cabeça boa naquele dia, tudo isso, né? Então, coloquem no papel, coloquem no papel, faz igual eu tenho feito e tem dado certo. Coloquem no papel quanto que você quer ganhar. Ó, quero ganhar por mês X. Tá, meu potencial hoje é para operar com quanto? Ah, consigo operar com US$ 200.
Tá, vamos tentar transformar esses US$ 200 em US$ 1.000 primeiro. Essa margem de US$ 1.000 te dá mais poder de operação. E assim por diante. Foi como eu fiz no começo. Eu não podia tirar muita grana dos meus rendimentos para operar. Então, eu fiz o meu dinheiro de operação render, ao ponto de ele se tornar uma margem cada vez melhor, né? Quem consegue começar com um pouquinho mais de dinheiro, eu recomendo que não coloque tudo. Deixa só uns US$ 200 lá e aprenda primeiro a tomar as decisões operacionais. Não adianta você ter US$ 2.000, não adianta você ter US$ 10.000 e não ter o conhecimento. Você torra ele num trade, entendeu? Se planeje. Mas pensa nessa questão aí, que para mim fez muito sentido refletindo nessa viagem toda, nesses dias agradáveis que eu tive e nesse dia de ontem desagradável que eu tive, né, por conta dessa notícia triste aí. Quais vidas vocês irão impactar? Se você ter sucesso. Se não, quando você tiver sucesso financeiro, né, atingir um nível de prosperidade que você vai transbordar essa prosperidade para outras pessoas, quem que será impactado? Quais vidas serão diferentes se você for vencedor? E eu acho que esse é o peso que nós temos que carregar com orgulho e nos preparar cada dia mais para que esse peso que nós temos seja um orgulho mesmo, seja um peso que nós gostamos de carregar. Eu quero proporcionar a melhor vida possível, o melhor desenvolvimento de vida para as minhas filhas. Quero que elas sejam doutoras aí, porque elas gostam, não porque eu estou impondo. Elas gostam, sempre falaram disso, né? Só falam nisso. Aí, Deus o livre, cai um avião aqui, mata eu e a Janaína. Quando que elas vão ser doutoras? Se a gente não tiver um plano para deixar tudo encaminhado, né? Elas vão ser traders de hoje para amanhã e ganhar o que eu ganho? Não vão, né? Então, nós temos que ter em mente isso, né? Todo mundo aqui sabe do destino inevitável que é morrermos, mas nós não queremos morrer tão cedo assim. E enquanto estivermos aqui, nós temos que nos desenvolver ao máximo na carreira como traders. Ao máximo. Qual que é o máximo? O máximo é seu último dia de vida. Você nunca vai parar de crescer. Nunca. Nunca vai parar de crescer. Ah, mas na Exnes, no máximo que eles vão deixar você operar numa conta são 200 lotes. Em cada cadastro seu, você pode ter 20 contas. Então, não precisa ser 200 lotes. É, não, não precisa ser 600 lotes numa conta só. Você pode operar com três contas, cada um com o máximo de 200 lotes, Então pode né? ser E 20, a crescer gente cada pode vez ter mais. 20. E tem outras corretoras, e tem muito mais coisa para a gente conhecer ainda no mercado que a gente nem conhece ainda, né? Tem uma corretora que eu vou começar a testar agora, que ela é uma mesa proprietária e corretora ao mesmo tempo. Faz tempo que os amigos nossos estão me sugerindo operar com ela. Eu vou fazer um teste, não vou divulgar nada ainda, mas vou começar a operar cada vez mais ali também, copiando, né, minhas operações Exodus naquela outra conta para testar. Se for, é, se eles cumprirem realmente a promessa lá que eles fazem na propaganda deles, de repente vai ser um baita negócio também para nós. Só que nós vamos nos desenvolver cada vez mais. Ganhar US$ 1.000 por dia não é o máximo da carreira. É um dos primeiros passos depois de um tempo, mas tem muito mais passos, muito mais degraus para nós alcançarmos. E eu estou com 42 anos. Se eu for viver a média dos homens da minha família, eu vou viver uns 80 no máximo. Quer dizer, eu tenho mais 38 anos aí de carreira trader
pelo menos, eu vou parar de operar quando? No último dia de vida. Porque até lá eu quero ver minhas filhas formadas. Até lá eu quero ter minha construtora no Texas, quero ter meu rancho, quero ter as caminhonetonas velhas que eu gosto, entendeu? Eu quero realizar tudo isso. E eu quero libertar os meus irmãos, né? Um eu vou alejar esse ano, então esse eu já vou libertar ele já. Vou deixar ele inválido, vou aposentar ele por invalidez. Esse daí o destino dele já está mais fácil de resolver. Mas o outro eu quero ajudar ele a ter a empresa que ele quer ter, entendeu? Quero fazer o máximo pelas pessoas que são do meu convívio, que importam para mim. Então, o meu sucesso vai impactar essas pessoas, né? E o meu ganho de conhecimento, o meu ganho de experiência, se Deus quiser, possa ser transbordado para vocês também de alguma forma, né? Pelo menos um insight, falou, porra, eu consegui entender aquela operação ali porque o Lázaro operou daquela forma, ou consegui entender aquela venda, finalmente consegui entender a venda porque eu vi o Glauber operar naquele outro sentido ali, com aquela outra visão. E é isso que a gente quer, né? Para nós é muito simples, só eu, Galvão, fechar a sala e ficar só nós operando. A gente ganha dinheiro todo dia, sozinho, né? Mas é muito mais gostoso participar dessas vitórias. E eu fico só chateado de não ter conseguido proporcionar essa vitória para esse meu amigo que foi embora. Ele não quis, infelizmente não quis, não estava no momento de vir para o mercado. Todas as vezes que a gente comentou sobre isso, sempre falou que ia, sempre falou que ia tentar um dia e nunca chegava esse dia. E os problemas que ele estava enfrentando ali acabaram levando ele para aquele um segundo de coragem ali, né? Porque apesar de eu considerar que é uma covardia você se matar, mas o ato em si requer um segundo de coragem, né? De dar aquele passo em direção ao fim da vida, né? Então, eu fico chateado nesse sentido, né? Óbvio que eu acredito que cada um é responsável pelo o curso da sua própria vida e eu quero, obviamente, que cada um de vocês seja responsável pelo curso das suas vidas, mas se nós pudermos ser úteis aqui uns aos outros, mostrando um ponto de vista diferente ali nas operações, mostrando de repente uma conduta que facilite o nosso dia a dia, eu quero muito que o nosso ambiente aqui seja colaborativo a esse ponto, entendeu? De nós sermos um momento agradável da vida dos outros em relação à carreira como traders. O Glauber tem os problemas dele na vida dele, eu enfrento alguns problemas aqui também de caráter de saúde na família, mas com dinheiro todos esses problemas são suavizados. Se nós estivéssemos só nos custos, garanto para vocês que algumas pessoas já não estariam aqui entre nós, né? Graças a Deus a gente pode pagar plano de saúde e tudo mais, então a gente acaba conseguindo preservar a vida das pessoas por mais um tempo aqui no nosso convívio. Mas isso é o poder que o dinheiro nos proporciona, né? E o dinheiro tem que ser algo bom na nossa vida. Se a gente começar a odiar o dinheiro, lá no fundo da sua cabeça você vai acabar repelindo ele, porque no fundo você acredita que ele é uma coisa ruim, né? Isso, se vocês lerem o livro Os Segredos da Mente Milionária, está bem explicado lá. Se não quiserem ler, lá no meu canal no YouTube, tem a minha narração desse livro. Não está uma belíssima narração, mas a mensagem é a do livro, né? É uma mensagem realmente de como que você encara a grana. Você pensa na grana como uma ferramenta útil, ela virá para você como uma ferramenta útil. Se você continua com aquele pensamento do brasileiro comum que dinheiro não traz felicidade, você estará certo na sua cabeça. Então você vai repelir o dinheiro porque não é o dinheiro que vai trazer felicidade.
né? É um modo, é só um modo como você encara. A arma é um negócio perigoso, não é um negócio perigoso? Isso aqui é um negócio perigoso. Isso aqui é um negócio bem perigoso. Só que para cortar picanha é excelente, entendeu? Para eu me defender de uma pessoa que não saiba usar isso daqui, é isso aqui. Então, tudo depende da forma como a gente usa as coisas. As minhas pistolas aqui que eu tenho são armas perigosas. Só que para defesa é uma ferramenta excepcional. Se tiver alguém vindo invadir a casa ou invadir a casa e tentar uma injusta agressão contra minha esposa ou minhas filhas, é uma arma excelente de defesa. O agressor pode morrer? Pode. Eu espero que sim? Sim, espero que sim. Né? Eu não tenho esse mimimi. Se eu for atirar, vai ser para resolver. Mas é o ponto de vista. Né? Quem acha que é perigoso, é perigoso ter. É perigoso ter dinheiro também. Eu venho sofrendo ameaças direto por estar ganhando dinheiro. É perigoso ter dinheiro num país de merda como o nosso. Então é perigoso ter sucesso, né? Você vai acabar despertando a cobiça, a inveja e de repente colocando até sua família em risco porque podem ser alvos de sequestro. Aqui na região aqui teve um sequestro agora, sexta-feira. O empresário foi sequestrado. Já foi solto já. Acho que ontem, se não me engano, ele foi solto. Mas e aí? É o preço que ele paga por ter sucesso num país desse, né? E não teve os devidos cuidados também, mesmo com os devidos cuidados, né? O crime é organizado. O crime pode pegar as pessoas aí desprevenidas em algum momento, então tomar cuidado. Pessoal, vamos focar essa semana. Eu vou focar ali em fazer novos dólares lá na nossa conta do POP. Isso é fatal que vai acontecer. Eu vou focar em mostrar para vocês duas ou três situações ali que facilitem muito o nosso dia a dia nos nossos trades. Eu vou pedir para o Glauber ser ainda mais didático naquele cenário específico daquela venda que ele, cara, está dominando uma venda ali na quebra de liquidez que é absurda. Aquela venda da quebra de liquidez no Nasdaq vai deixar todos vocês ricos. É só vocês se dedicarem a entender aquele cenário da quebra de liquidez no Nasdaq. E aquilo ali vai fazer vocês passarem na mesma proprietária, vai fazer vocês operarem na conta de vocês da Exness e ganharem mais dinheiro e retroalimentar essa conta com o seu sucesso na mesa proprietária. Que a gente não vive de mesa proprietária, a gente vive de trade, independente aonde for, ou independente do ambiente. Nós, traders, vivemos de trade. Nós não vivemos de mesa proprietária. Mesa proprietária é só um ambiente através do qual nós captamos mais dinheiro, né? Nós alavancamos ainda mais, mas não é a prioridade. E se você, iniciante, filho da puta, está começando agora, não comece por mesa proprietária, você vai criar a mentalidade errada. Comece com o seu dinheiro na conta real, que você tem que sentir o frio na barriga do que é estar com o seu dinheiro de verdade no risco. Porque senão você vai criar a falsa sensação que aquele dinheiro lá, olha o gap que o Shaw deu agora. Senão você vai criar aquela falsa sensação de que aquele dinheiro lá não importa, porque é da mesa proprietária, e nunca vai criar a responsabilidade de verdade de fazer a gestão do jeito que tem que ser feita na mesa. Aí você vai achar, não, se quebrar, comprou outro, é baratinho, R$ 200. E não é assim, entendeu? Você tem que ter a mentalidade seguinte, cara, isso aqui já é meu patrimônio. Eu vou operar certinho,
porque eu vou tirar X dólares por mês dessa empresa e vou retroalimentar a minha conta lá. Aí essa retroalimentação vai permitir que eu opere cada vez mais pesado lá também. Só que lá o dinheiro já está na sua conta, já está disponível para você utilizar. Na mesa proprietária, você tem que esperar abrir a janela de saque, tem que esperar o saque cair, tem todo o trâmite. Tá? Então, operar na própria conta é muito bom. Você fez US$ 1.000, está lá, você pode sacar hoje, US$ 1.000. Né? A gente estava na mesa lá do restaurante top lá, eu e o Glauber, era 23 horas, não, 22h30, que a gente ia pro show às 23 horas. 22h30 eu fiz um saque lá, mostrei pro Glauber, não vou falar quanto que é, tá? Mas fiz um saque pesado lá na mesa, eu e o Glauber, falei, ô Glauber, na mesa, na mesa do restaurante, tá? Na minha conta da época. Falou, bom, vou sacar isso aqui, vai que acontece alguma coisa, a gente precisa de alguma grana, vou sacar. Só para ver se vai cair na conta. 20, 22h30 de uma quinta-feira. Mas não deu 3 minutos. Tava lá bebendo, comendo uma porçãozinha, a esposa do lado, ambiente agradável e deu tudo certo. Entendeu? Tenho ficado cada vez mais satisfeito com isso e tenho encarado esse ambiente nosso como um ambiente que realmente vai ajudar as pessoas a se libertarem. Mas a nossa parte é compartilhar um pouco do nosso conhecimento. A parte de cada um que nos ouve é se dedicar, tentar definir um operacional que seja realmente útil para você, definir uma rotina que seja realmente produtiva para você e fazer acontecer. Dúvidas? É só perguntar para o Glauber, para mim, para o Herbert. Tem que perguntar. Se vocês não abrirem a boca, as respostas não virão. É por transmissão de pensamento. Então, vocês têm que ser ativos em busca do desenvolvimento nessa carreira. Tem que ser ativo, tá? Mas eu dou o testemunho aqui que vale muito a pena. Vale muito a pena. A vida da minha esposa é melhor, o destino das minhas filhas será bem melhor do que seria se eu fosse pobre, né? Do que se eu fosse limitado financeiramente, como eu era há alguns anos atrás. Tinha uma vida digna? Tinha, mas conseguiria pagar uma medicina de R$ 10.000 por mês? Não conseguiria. Tá? Conseguiria pagar duas medicinas de R$ 10.000 por mês? Não conseguiria. Tá? E agora eu consigo. Então, vale a pena. Vale a pena pra caramba, vale a pena demais. Vale a pena demais. Mas é isso. Pessoal, era o testemunho que eu precisava passar para vocês. Foi uma reflexão a partir de um fato ruim, mas olhando pelo ponto de vista de até onde que nós chegamos e tudo que temos feito, ainda assim eu dou graças a Deus pela vida do Herbert, que nos desenvolveu a técnica, dou graças a Deus pela vida do Galvão, que proporciona excelentes momentos aqui para nós de aprendizado também, fora o ambiente e graças à vida de todos vocês que colaboram, participam e fazem esse ambiente ser esse ambiente foda que a gente desenvolveu, né? Que é um ambiente, porra, a gente faz trades surpreendentes, a gente aprende todo dia e dá muita risada. Só não pode essas gravações cair na Polícia Federal, senão nós vai tudo preso, porque nós falamos muita bobagem. Então, nós estamos fodidos. Mas o ambiente é legal e eu fico muito satisfeito desse projeto do Glauber e eu ter atingido esse nível, né? De poder impactar e, ao mesmo tempo, ser uma terapia para todos nós, né? Um ambiente vai lá e realmente estamos entre amigos, entendeu? É isso. Vou nessa, vou lá jantar com a família e vamos que vamos.